Por mais de 60 anos, falar de domingo na televisão brasileira era basicamente falar de uma pessoa, Silvio Santos. Mas, vamos combinar, por trás daquele sorriso e do famoso bordão "Quem quer dinheiro", existia um empresário implacável e, sem dúvida, uma das figuras mais complexas da história do Brasil. Olha só esse número. Quando ele faleceu em 2024, a fortuna dele era estimada em mais de 6 bilhões de reais. A revista Forbes, lá em 2013, já tinha colocado ele na lista como primeiro bilionário vindo do mundo das celebridades no Brasil. É uma quantia impressionante para qualquer um, mas é quase inacreditável para alguém que começou do zero com absolutamente nada. Então, a pergunta que não quer calar é essa: como foi essa jornada? A história de Cenoura Bravanel, que é o homem por trás do Silvio Santos, é uma daquelas sagas de ascensão que parecem roteiro de filme. É a história de como um camelô virou, literalmente, o rei da televisão. Tudo isso começa lá no Rio de Janeiro. Senhor Abravanel, filho mais velho de imigrantes judeus sefarditas. A vida começou de um jeito bem humilde, mas desde muito cedo ele já mostrava um talento fora do comum para se comunicar e, claro, para os negócios. E a progressão da carreira dele? Foi meteórica. Pensa só, enquanto vendia capinhas para título de eleitor na rua, a voz dele, aquela voz inconfundível, chamou a atenção de um diretor de rádio. Ele foi lá, passou no teste, mas percebeu que ganhava mais dinheiro como camelô. Pois é. Mesmo assim, o caminho para o microfone já estava traçado, e isso levou ele rapidinho do rádio para a telinha da TV. E aqui a gente tem um exemplo genial do tino dele para negócios. Ele olhou para aquela travessia de barca super comum entre o Rio e Niterói e transformou a viagem num centro de entretenimento. Ele botou música, anúncios, um bar e até um bingo. Ele basicamente criou um negócio onde antes não existia nada. Agora, preste atenção nesse ponto, que foi crucial: o baú da felicidade. A empresa era um sistema de carnês para comprar brinquedos e estava quebrando. O que o Silvio fez? Assumiu o negócio, reestruturou tudo e transformou aquilo num sucesso estrondoso. Foi o baú que financiou o maior sonho dele. E que sonho era esse? Ter o próprio canal de televisão. Com o sucesso gigantesco do baú, ele finalmente tinha o capital necessário para entrar no jogo mais competitivo de todos, o da mídia brasileira. E aí, no dia 19 de agosto de 1981, nascia o SBT. Ele foi construído a partir das concessões da antiga TV Tupi, que tinha falido. E pronto. Silvio finalmente tinha o palco que sempre quis, um canal para chamar de seu e para moldar do jeito dele. E ele entrou nessa briga sem medo nenhum da gigante Rede Globo. Enquanto a Globo era toda certinha, com o seu famoso padrão de qualidade, o Silvio apostava no popular, no improviso, naquela conexão direta e às vezes até caótica com a plateia. Um público que se sentia visto na tela pela primeira vez. E olha só a audácia dele em ação. Em vez de tentar competir de frente com a novela de maior sucesso da Globo, ele falava para o público: olha, pode assistir a novela deles primeiro. Ele tinha certeza que logo depois todo mundo ia mudar para o canal dele para ver o filme que ele estava prometendo. E não é que a tática deu certo? Com minisséries como Pássaros Feridos, ele chegou a liderar a audiência, o que forçou a Globo a esticar a duração dos seus programas, algo que era impensável na época. Ele sozinho mudou as regras do jogo. Claro que, com tanto poder e tanta popularidade, vieram também desafios enormes. O auge da influência do Silvio foi marcado por momentos que, olha, testaram todos os limites dele, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Pouca gente se lembra disso, mas Silvio Santos quase foi presidente do Brasil. Em 1989, ele apareceu do nada na disputa e já liderava as pesquisas com uma folga enorme, mostrando que a popularidade dele ia muito além da televisão. A candidatura acabou sendo impugnada, mas aquele episódio mostrou a dimensão do poder de comunicação que ele tinha. Esse foi, talvez, o momento mais dramático da vida dele. O país inteiro parou para assistir, ao vivo, o sequestrador, depois de libertar a filha do Silvio, invadir a casa dele e o manter como refém. Foram 7 horas de tensão, com o maior comunicador do Brasil tendo que usar todo o seu talento para negociar a própria vida. Mas a vida dele não foi só sucesso, não. Teve a candidatura frustrada, a crise do sequestro, o rombo bilionário no Banco Pan-Americano que quase fez ele perder tudo e, claro, nos últimos anos, algumas polêmicas por comentários considerados inadequados no programa dele. Diante de tudo isso, qual é o legado que fica? Bom, é uma coisa gigantesca, com muitas facetas e que vai muito, mas muito além da televisão.
O império dele era bem diversificado. Além do SBT, ele criou a Telecena, que virou um fenômeno de vendas, a Jequiti Cosméticos, que hoje compete com os gigantes do setor, e ainda manteve o Baú da Felicidade como um símbolo de onde tudo começou. Ele era um showman, sim, mas era também um empresário completo. E essa frase, gente, resume perfeitamente a filosofia dele. Ele nunca teve medo do público. Pelo contrário, ele entendia, ele interagia, ele respeitava a plateia. E foi essa conexão sem medo que garantiu a ele tanto tempo no ar e tanto sucesso. No fim das contas, a pergunta que fica é: quem foi Silvio Santos? Um gênio que revolucionou a comunicação de massa no Brasil? Ou um populista que usou seu carisma para construir um império, às vezes ultrapassando alguns limites? A verdade é que talvez ele tenha sido as duas coisas. E é justamente essa dualidade que faz dele uma figura tão, mas tão fascinante na história do Brasil.